Jesus possa nos envolver, nos abençoar. Ele já nos envolve e nos abençoa, né? Mas, em se tratando de falar de família, e com essa deixa do Evangelho segundo o Espiritismo, nos torna, né, a responsabilidade muito maior de tentar trazer elucidações a respeito dos laços de família, até porque estamos todos inseridos em algum contexto familiar, né? Eu trouxe aqui, a princípio, alguns conceitos sobre a família. A gente não vai ficar em conceitos, o advogado tem esse problema, mas é só para a gente começar a nossa conversa, certo? Está lá na Declaração dos Direitos Humanos, o conceito de família como sendo o elemento natural da sociedade, que tem direito à proteção da própria sociedade e do Estado. A família como um núcleo que deve ser protegido, preservado, resguardado, não só pelos entes familiares, mas é um dever da coletividade, né, amparar essa instituição e permitir que ela se desenvolva e flua, até porque, quando se diz que é elemento natural, a gente também tem essa concepção dentro da lei de reprodução, né, quando se fala a respeito da família, como lei. É o momento inicial da trajetória evolutiva do espírito encarnado, em algum contexto. Nós não vamos entrar no mérito de observar as circunstâncias de nascimento de pessoas fora de âmbitos familiares, mas sempre há, né, vamos colocar dessa forma, um resto, né, um traço, por mais primitivo, por mais frágil que seja, daquilo que deveria ser ou que vai ser vivido pelo aquele espírito no contexto familiar. Então é algo natural, é essencial a nossa trajetória evolutiva passar por essa trajetória dentro do contexto familiar. E no Espiritismo, a gente tem a família como um grupo de espíritos ligados, e aí a gente já amplia o contexto. Já não somos simplesmente parentes consanguíneos, né? Somos espíritos conectados, vinculados, quer seja por questões de desajuste, quer seja também por uma proposta de evolução ou de missão, a depender da condição evolutiva do espírito. A gente vai ter desajustes ou necessidade de aprimoramento, sendo ela um laboratório de experiências reparadoras e desenvolvedoras do amor. É difícil conceber no indivíduo alguma formação desse conceito de amorosidade ou de vivência desse sentimento se a gente não remontar à nossa origem. Os primeiros exemplos e as primeiras referências que nós vamos ter no campo do sentimento vão se dar no contexto familiar. Então é preciso que a gente observe, e aí eu já começo, né, trazendo algumas reflexões. A gente costuma trabalhar com grupo de estudo, a gente trabalha também com processos de desconstruções de conceitos, né? E há um conceito muito comum no Espiritismo que diz que a família é o quê? É onde estão os meus maiores desafetos. Obrigado, né? Eu não tinha combinado com ela, mas ela já... Né? Tem gente que ainda é mais pessimista, né? Os piores adversários. Quem já ouviu essa concepção? Né? É muito comum. E nesse contexto, me diga aí, quem é que trabalha a amorosidade diante do seu adversário, do seu desafeto, do seu algoz, se a gente tiver, né, o hábito de se considerar vítima das circunstâncias? O outro é sempre ocupado pelas nossas dores e nunca a nós mesmos. Então, nesse conceito fica difícil de estabelecer uma proposta de desenvolvimento do amor diante daquele que me faz mal ou me fez mal. Então, para início de conversa, para que a gente já possa desconstruir alguns conceitos em nós, não estão os nossos maiores desafetos, nem os nossos maiores adversários. Estão os nossos maiores estimuladores. Porque eles sim sabem quem nós somos no contexto da nossa convivência familiar. Nós podemos ser, né, um anjo de candura no trabalho, na casa espírita, no trabalho de assistência, mas dentro de casa não há uma máscara que permaneça o tempo todo sobre o nosso rosto e diante do olhar daquelas pessoas que nos conhecem, né? Eu não vou entrar nem no mérito de mãe e pai, porque mãe e pai sabem exatamente, né, os defeitos e as qualidades das suas crias. Mas lá dentro fica difícil você construir ou estabelecer uma conduta daquilo que você não é, ou que você luta para ser. Eles reconhecem os nossos esforços, mas eles sabem exatamente quem nós somos. Então, se sabem exatamente quem nós somos, e nós estamos naquele contexto, deveria ser, e deve ser uma proposta para cada um de nós, estabelecer uma situação confortável para sermos quem nós somos, sem medo, mas acima de tudo, dispostos a melhorar.
Porque se eles reconhecem as nossas dificuldades e os nossos destemperos, né, os nossos defeitos, eles reconhecem também quando a gente se esforça. Então, esse viés do esforço deve ser, de fato, a proposta que o indivíduo tenha dentro do seu contexto familiar. Ele não vai ser o melhor da sua família, mas ele deve ser aquele que se esforça para ser melhor. Porque assim ele se ajuda e ajuda o contexto familiar em que ele se encontra. E aí ele cumpre, né, um laboratório de experiências reparadoras e estimuladoras da amorosidade. Da preocupação com o outro, não só do meu irmão ou da minha mãe, mas do meu irmão de caminhada evolutiva, que está nessa circunstância comigo nessa encarnação, e que eu não sei se eu fiz mais mal a ele do que ele a mim, mas o que importa é que nesse momento eu possuo, né, um viés de preocupação e de ligação com ele muito mais profundo no campo da matéria, que me permite estar lado a lado com ele. E eu devo me esforçar para isso, e ser o melhor amparo que ele puder contar nessa experiência também. Eu estou aqui às voltas com as minhas questões, e nós estamos com as nossas questões individuais, e esses companheiros muitas vezes não contam com o amparo que nós temos, por exemplo, da doutrina espírita, e não compreendem algumas circunstâncias da sua experiência, né? da sua vida. E compete a nós, muitas vezes, com o viés da amorosidade, né? Com o traço do carinho, da preocupação, do respeito ao outro, poder auxiliá-lo no entendimento desse momento da sua existência, da sua trajetória evolutiva. Esse é o dever também nosso, né? À medida que a gente vai se esclarecendo. Por ser o núcleo primário das relações do indivíduo, nela se encontram todas, né, as origens das nossas relações com o mundo, sejam elas positivas ou não. Somos espíritos, né, numa trajetória material, uma circunstância material evoluindo, mas somos também seres sugestionáveis. Na infância estão muitas vezes construídos as nossas maiores possibilidades e também as nossas maiores limitações. Tudo vai depender, né, da medida do que foi semeado naquele contexto. Então aí já surgem as primeiras preocupações que o ambiente familiar deve se deparar, no sentido de cuidar, de plantar bem, de semear bem, não é, aquele indivíduo que nasce naquele contexto. A gente não cria uma família, a gente se torna família. O nascimento de uma criança, o advento de uma criança para o cuidado dos avós, dos pais, isso, a partir do momento que há a preocupação, há o desejo, há a disposição em amparar aquele bebê, orientá-lo, estimulá-lo para que ele se torne um homem de bem, tudo isso constrói aquilo que eu chamo de família. Você deve conhecer alguém que nasceu numa família que não parece ser membro daquela família. Alguém que está ali naquele contexto, que é completamente diferente de todas as pessoas daquela convivência familiar. E que escolhe, muitas vezes, se vincular afetivamente a um outro grupo familiar. E aí? Onde é que está a família dele? Está nos dois lugares? Está no lugar mais difícil? Está no lugar ao qual ele se vinculou? Há uma necessidade e uma razão para todos esses contatos, né? Mas a família, da forma como a gente concebe e da forma como a própria sociedade hoje entende, é a família em que o afeto é prevalente como um membro de ligação. O sangue deixa de ser o essencial e passa a ser a afetividade, o elo que vincula as famílias. E é o elo que nos vincula enquanto trabalhadores de uma casa espírita, frequentadores. Nós estamos aqui por uma união de propósitos, mas deve haver afetividade também. A gente fala tanto de família espiritual, né? E família espiritual também tem afetividade. Também tem os arranca-rabos que tem na família consanguínea, mas dentro de uma proposta de que está tendo arranca-rabo para que todos cresçam, né? Para que se conheça as limitações de um, para que se observe no que o outro pode ajudar, mas há sim um vínculo familiar. Então a gente está à volta das nossas famílias espirituais, a nossa família carnal, né? Mas no contexto da nossa trajetória evolutiva, todas elas são importantes. Não há como a gente estabelecer, fugindo de casa, que a casa espírita é o lugar onde eu me sinto bem. Aqui é mais fácil ser você, né, querendo crescer. Lá não é tanto porque as pessoas te conhecem. Mas o que importa de fato é que todas elas são caminhos para a sua evolução. E todos nós devemos nos valer de todos esses recursos para continuar crescendo. Não é a escolha de um ou outro. A gente vai, na verdade, fazer a troca, né? Trazer a cada ponto dessas experiências o que eu aprendo na casa espírita eu trago em consequência para a minha convivência familiar e vice-versa, no que eu puder acrescentar nos dois campos. Mas eu não posso me desvincular delas porque existem laços
que foram pré-estabelecidos por mim também na espiritualidade. Eu não caí de paraquedas naquela família. Eu estou com uma necessidade evolutiva. Então eu preciso me conformar também, às vezes, diante, né, das intransigências, das faltas de entendimento, de intolerância dentro da minha casa, mas compreender que eles também são tão importantes quanto o lugar onde eu me sinto de fato acolhido e envolvido pelo viés da afetividade. Todas elas são caminho. E aí, pesquisando, né, os desafios da família, eu achei uma reportagem de uma revista feminina e começava a reportagem com essa afirmação dessa Miriam Goldenberg. Ela é professora e escritora. Ela dizia o seguinte: a nova família terá que aceitar que nem todos os conflitos serão resolvidos e conviver com as diferenças. E ela se reporta, na verdade, aos desafios das famílias daqui por diante. E aí, eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês acham? Miriam está certa ou Miriam está equivocada? Essa é a parte que vocês podem se colocar. Eu tenho um problema muito sério ainda no meu processo evolutivo, que eu já vou compartilhar com vocês. Talvez depois disso, nem Edson me chame mais para vir aqui. Mas eu tenho uma necessidade de contar com aprendizado mútuo. Eu estou também encaminhado evolutivo, eu preciso contar com o acréscimo de vocês. Se vocês não me ajudam, eu ainda estimulo dentro de mim um sentimento de vingança. Eu sei que não é legal, mas a minha vingança é um pouco mais amena. Eu convido vocês todos que não falarem no estudo que eu faça, a estarem comigo na próxima encarnação, mudos, né? E num planeta de provas e expiações pior do que o que nós estamos. Porque eu não quero ir só. Então eu saio pescando, né? E em casa a casa, aquelas pessoas que não colaboram no estudo. O que é que vocês acham? A palavra está franqueada. É claro que a gente vai falar a noite toda, mas quem quiser sinta-se à vontade. O que é que vocês acham? O desafio realmente das famílias, no contexto que a gente vive hoje, daqui para frente, existe a possibilidade de resolver e solucionar todas essas dificuldades ou não? Eu acredito que todas não, né? Algumas, consequentemente, serão sim. Outras, né? Se alguém disser assim, eu concordo com o Edson, aí eu já vou anotar o nome. Pronto, pode levantar a mão. Porque mesmo numa família, Oi? mesmo numa família, existem espíritos um pouco mais evoluídos e outros mais atrasados. E justamente esses que são mais evoluídos vieram para auxiliar naquele que está mais atrasado. Então, já tem 2 pessoas aqui que se salvam comigo. As outras voltam comigo na próxima encarnação. Diego, Mas não só não tá vendo que funciona? A pressão? Diga. Não só vai ser resolvido, não vai resolver todos os conflitos, como vão surgir mais outros. Sim. Porque a tendência é essa, cada espírito, cada pessoa, ele tem uma dimensão de percepção da realidade, né? E às vezes vai entrar em conflito com o outro. Mas a gente não pode perder o sentido da família, né? O respeito. Mas vão surgir muitos conflitos ainda. Com certeza. Daqui para frente. Alguém quer se colocar ainda? Tem ainda oportunidade, senão daqui para frente, só na próxima encarnação. Eu acho interessante essa reflexão dela, porque de fato ela diz aquilo que a gente já compreende, que a Edson bem colocou, olha, todos não. A questão é como nós nos sentimos diante dessa impossibilidade de resolver todas as questões com os nossos laços familiares. Estamos tranquilos em relação a isso? Ou estamos querendo nos livrar desse compromisso na próxima encarnação? Estamos suportando uma convivência com um familiar que não se ajusta muito com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, mas a gente pensou assim, ó, se eu ficar com ele até o final dessa existência, na próxima, eu só volto com o Diego mudo, não preciso vir com ele. Quem já pensou dessa forma, ou quem ainda pensa, não é nada absurdo não, gente. Tem gente que pensa isso. Que o fato de simplesmente estar ao lado, e eu estou falando de estar, não estar ajudando, estar amparando, estar compreendendo, não. É estar suportando na acepção mais pesada da palavra. É o suportar, por exemplo, o seu patrão intransigente, chato, né, que lhe humilha, que lhe ofende, e você vai respirando fundo, dizendo, ó, vai passar. Né? Na próxima encarnação, me vejo livre desta criatura. É desse suportar que eu estou falando. Né? E muito tem a ver com essa ideia de que, ó, eu vou resolver os problemas. E quando você observa que não depende só de você, mas que depende do outro, estou lendo atrapalhado, não é, Alberto? Desculpe. Depende do outro também, uma movimentação mínima que seja,
para a solução do problema e que ele ainda não está disposto a se movimentar nesse sentido, surge a frustração nossa. E aí eu me lembro muito da fundadora da nossa casa de oração, que ela tinha uma maneira muito peculiar de falar a respeito das nossas dificuldades de lidar com essas frustrações do dia a dia. Ela dizia assim, olha, porque a nossa essência, ela é perfeita. E a perfeição, ela não lida bem com a imperfeição. Então ela não aceita aquele desajuste. E nesse viés você foge para a ideia de que, vou suportar até o fim dessa encarnação, porque na próxima eu não preciso retornar. Lê do engano. Se a experiência não lhe trouxe aprendizado, esclarecimento e mecanismos para que você se melhore a partir daquela experiência, é bem provável que a gente se encontre na próxima encarnação. Para realinhar pontos que não foram observados nessa. A nossa irmã bem colocou aqui, numa família nós temos espíritos mais adiantados moralmente, temos espíritos menos adiantados moralmente e intelectualmente também, nessa escala aí do vice-versa. Qual é o sentido disso? É um se julgar melhor do que o outro ou um acolher e auxiliar o outro? A segunda opção, né? A pergunta é, todos nós trabalhamos nesse sentido? A gente quer arrastar todo mundo para o Espiritismo para salvá-los, porque a gente entende que a doutrina vai nos salvar. Só que nós já estamos dispostos a essa salvação. Outros ainda não. É fácil aceitar que o outro ainda não está? Também não é. Mas é aí o pontapé inicial para o desenvolvimento da nossa compaixão e da nossa compreensão em relação ao próximo. Os nossos familiares, por mais que amemos, são responsáveis, cada um deles, pela sua trajetória evolutiva. A nós, o que é possível realizar, oferecer a ele o que melhor nós pudermos para auxiliá-lo. Mas se ele, nesse momento, ainda não decidir se movimentar nesse sentido, a responsabilidade é minha? Não, a responsabilidade é dele. A minha responsabilidade é perante a minha consciência, de saber exatamente se eu ofereci a ele todos os recursos que eu poderia oferecê-lo. E ainda mais, não só os recursos, mas o amor de que ele necessitava nessa encarnação, para passar por ela, apesar de todos esses percalços. Essa é a reflexão que a gente deve fazer diante dos nossos laços familiares. E enquanto espíritas, principalmente, não dá para jogar para cima, porque jogando para cima volta. E volta com a gente de novo. E talvez volte sem a doutrina espírita. O que a gente aprendeu aqui, a gente segue adiante como se fosse um germe na próxima encarnação e lidando com aquela criatura que você achava que ia se livrar na próxima encarnação. E aí não vem como um marido, vem como um filho difícil. Ou se não vem como um filho difícil, vem como um companheiro ou como uma companheira, mas vem de alguma forma. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o slide primeiro eu trouxe uma gravura, eu vou voltar aqui, mas eu volto depois para o lugar que a gente estava, certo? Você prestaram atenção nessa gravura? Vários tipos, né? Quem analisou essas concepções aqui como meios de evolução? De fato, que a gente tem todos os formatos de família que a gente vê hoje na sociedade. Se eu for pela minha área de formação técnica, observar a família sob o aspecto do afeto, eu tenho modelos intermináveis, pautando-se tão somente no regime do sentimento, a vinculação afetiva entre as pessoas. Joana de Ângeles tem uma mensagem naquele livro Leis Morais, a respeito da lei de reprodução, chamada Filhos Indiretos. E ela é muito taxativa naquele ponto. Aqueles que acham, que não tendo filhos nessa encarnação, por uma decisão, por uma escolha, vão se desvencilhar dos compromissos assumidos com os filhos nessa encarnação, mas lá no mundo espiritual, estão muito enganados. O nome da mensagem é Filhos Indiretos por uma razão muito simples. Eles chegarão de alguma forma. Como filhos adotados, como sobrinhos, como filhos de vizinhos, mas de alguma forma, aquela prole que você se recusou nessa encarnação a não gerar, virá. E virá nesses contextos de familiares em que a reprodução normal, tradicional, não é estabelecida, mas chega. Então, se você não se casou ou não vai se casar porque não quer ter filho, se tiver no seu planejamento, amigo, constituir uma família de alguma forma, você vai constituir sua família de alguma forma. Se é uma necessidade estabelecida para você, eu não ia falar, A gente conhece a situação, mas a verdade chega.
de alguma Eu também forma. tenho uma adotiva. Pronto. Aqui não saiu nenhum, mas eu tenho. Nós conhecemos essa pessoa que eu mencionei há pouco tempo, que gerou 4 do lado de fora. Né? Foi pescando os 4 filhos dela, fora também, sem Tem uma gerar, amiga sem que casar. gerou 4 e adotou 6. 5. Adotou 6. É com Elisa, né? Não. Ah, tem uma, verdade. Tem 5, olha eu errado. Foram 5 crianças que ela adotou ao longo da vida. Então a prova de que, na verdade, fugir desse contexto, por ser a base, é meio que impossível para a gente. Nós, enquanto espíritos, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós precisamos do ser familiar. Nós necessitamos, né, da construção dos afetos, dos sentimentos ainda neste campo, para daí levá-los para fora. Você deve conhecer alguém também que não tem uma experiência familiar legal. Né? E a dificuldade que essa pessoa tem muitas vezes de mobilizar sentimentos. Né? Ela ama, mas de um jeito que a gente não está habituado a ver fora do contexto familiar. Mas é o jeito que ela aprendeu a desenvolver a partir dos recursos que ela possui no início da sua vida. Mas quando há o estabelecimento de uma constituição familiar inicial, é mais fácil para o indivíduo movimentar o campo do sentimento e manifestá-lo no momento oportuno. Ele passa nessa, de fato, a reprodução desse contexto familiar. Outro ponto interessante diz respeito à tolerância. A tolerância deve e é preciso que ela seja vivida dentro do ambiente familiar. A intolerância é muitas das vezes a responsável pelo desfacelamento da família. A família se desestrutura, se compromete na sua formação e até mesmo no seu propósito de transformação moral daqueles indivíduos ali inseridos pela falta da tolerância. E ali eu trouxe o conceito mesmo, aceitar ou suportar, mas não é aquele suportar que a gente começou, certo? Aqui é o suportar no sentido de compreender o outro. E eu suporto a experiência dentro do possível, considerando que ele não tem mais a oferecer a mim, nessa convivência, do que o que ele está oferecendo. E isso diga respeito à compreensão, entendimento, inclusive sentimento. Existem pessoas que ainda estão iniciando o seu processo de amadurecimento no campo do sentimento. E serão aquelas pessoas que a gente vai dar muito para receber muito pouco. Mas ainda assim, não deixar de dar, né, de cultivar, de semear esse sentimento. Disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. E isso tem a ver também com o momento que a gente vivencia atualmente. A gente observa cada dia mais, né, tanto a inconstância, como também a multiplicidade de formas de pensar, de percepções em torno de uma mesma questão. A política há pouco tempo nos mostrou. Muito isso. E quantos embates dentro dos lares se estabeleceu por questões políticas? É preciso que se discuta, né? Mas a discussão nada tem a ver com a ofensa, com a agressão, com desfazer relações. A discussão é sempre rica, se ela for, né, pautada no respeito, na consideração do que o outro tem a me oferecer, e não só na prevalência da minha opinião. Porque no fundo, onde há esse tipo de discussão, em que há violência, que há troca de agressões e que há, né, os afastamentos, há também muito orgulho, muita prepotência, muita vontade de ter a sua opinião prevalecendo nas discussões. Houve um tempo em que uma família toda votava naquele que o pai votava. Olha que maravilha, hoje nós já discutimos política dentro de casa e podemos cada um votar em quem nós entendemos que devemos votar. Deveria ser o quê? Louvável, se não existisse ainda, né, o interesse de que você deve fazer aquilo que eu acho que você tem que realizar. Enquanto houver ainda as movimentações do orgulho aí prevalecendo nas nossas atitudes, a gente perde tolerância dentro dos nossos lares. Eu não vou entrar aqui no caminho da tolerância em outros aspectos, porque a vida aí nos mostra, né? Os próprios modelos de formação familiar nos mostram o quanto a tolerância ela é essencial para a constituição da família. A indiferença nossa de cada dia. Ali eu peguei um trechinho de uma música de Fábio Júnior e coloquei, né? Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. E nos lares?
Já parou para analisar que você muitas vezes é indiferente ao sofrimento do seu familiar porque você acha que ele está sofrendo porque ele quer? Que ele passa pelas dificuldades porque ele não te ouve? E aí você vai deixando de lado, né? É o estágio dele. E espírita tem esse problema, eu não sei vocês. Aonde eu ando, né, em muitos lugares, a gente encontra gente que diz assim, ó, ele está assim ainda porque é o estágio em que ele se encontra. Então ele vai ter muita cabeça, ele vai sofrer muito ainda para poder progredir. É um discurso caridoso? É um discurso cristão? Né? É um discurso de indiferença. É como se eu não me preocupasse com o sofrimento do outro. Aí sabe o que eu faço? Eu não, viu gente? As pessoas lá de fora, que a gente já não faz mais isso. Eu vou à casa de oração, fazer atendimento fraterno, aplicar passe, distribuir sopa, farnel, enxoval, tudo em prol do sofrimento daqueles próximos, porque eu aprendi que a caridade é importante, né? Mas eu não exercito isso dentro de casa. Porque eu não aceito, simplesmente eu não aceito que o meu familiar ainda esteja naquela condição. Mas ele está. E ele não precisa de alguém que aponte para ele, né, a dificuldade que ele está vivenciando, não. Ele precisa de alguém que o acolha. Eu não acolho na casa espírita, por que eu não acolho meu familiar dentro de casa? A gente precisa refletir sobre isso também. Tudo aquilo que a gente observa fora do contexto familiar, na sociedade, gente, é um recorte maior daquilo que acontece dentro de casa. Aí está o Divaldo, que sempre propõe o exercício da paz, aonde a paz do mundo começa em mim, já diria no cordel. Mas normalmente no trabalho do Movimento Você a Paz, ele diz que a paz começa em casa. Se eu não tiver uma atitude pacífica dentro de casa, dificilmente eu vou viver a paz fora de casa. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu não, né, Divaldo? Que se eu não vivenciar a paz dentro do meu ambiente familiar, eu não posso exigir que o meu filho seja um agente da paz. Ele não tem a referência em casa, né? Como é que ele pode levar para fora essa conduta? É preciso que eu também, né, traga para mim a responsabilidade. E se eu não quero vivenciar a indiferença fora, eu preciso observar se eu não a vivencio ou não desfaço essa indiferença dentro do meu lar. E aí muita mãe vai concordar, né? A tecnologia. Ah, esse WhatsApp. Fulano não quer fazer mais nada, só vive com a cara no celular. Transmitindo, encaminhando, copiando, rindo, se acabando, mandando todo tipo de informação. Né? Se disser que essa chuva que caiu em Santa Maria é tóxica, sair distribuindo como metralhadora, né, aquela mensagem para todo mundo. Nem o grupo da Casa Espírita ele libera. Sai distribuindo para todos os cantos. Estamos assim hoje. Ali está 2015, mas 2018 está igualzinho. Né? Se o cachorro fica daquele jeito, se o meu cachorro fica daquele jeito, eu já vou sair de casa. Mas a verdade é essa. Estamos presos em universos, em conteúdos que muitas das vezes, amigos, não nos agregam. Não nos agregam. E nos afastam daqueles que realmente precisam estar mais próximos. E o que eu acho significativo é que aqui estão todos sentados no mesmo sofá. Mas só estão. Eles não são próximos ali. Porque o Cristo já diria, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Seu tesouro são suas paixões, são suas atenções, suas ambições, toda a movimentação que lhe tira do contexto que você se encontra a ponto de lhe desvincular do que realmente importa. A culpa é da tecnologia, gente? A culpa é do WhatsApp, né? O que é que vocês acham? É do WhatsApp? Não. Ou é de quem usa o WhatsApp? De quem usa. Quem usa, né? A gente precisa internalizar que a culpa não é da tecnologia. E também um amigo muito próximo de todos nós, chamado materialismo. Podem ficar à vontade para ler ali a tira. É uma tira engraçadinha, né? Lázaro, que tem voz de locutor, pode ler aí, Lázaro, por favor? O materialismo de sempre. Droga, minha Ferrari... Com interpretação, que você fez teatro. Droga, minha Ferrari nova ficou toda destruída. Aí a nossa irmã vai ler ali, a feminina. Peraí.
senhor perdeu um braço num acidente, mas você se preocupa com o carro? Putz, cadê meu Rolex? Ele continuou sem se preocupar com o braço, né? Aqui, né, foi um acidente, mas e a crise econômica que a gente vivencia? Os desempregos que afetam muitos lares aí, né? Como isso se reverte dentro da minha vivência familiar? Como é que estão os pais e as mães espíritas que estão nesse momento, por exemplo, sem trabalho? Como é que está a sua fé e a sua concepção, né, de uma organização divina em torno de tudo, desse momento como aprendizado? Será que essa busca pelo material e a falta dele no momento não te faz se afastar do que realmente importa ali na sua casa? Né? Eu vinha conversando com o Lázaro também de lá do Ceará de Luz, viu? A gente vinha conversando a respeito disso. Eu sou profissional liberal, então eu tenho controle, né, sobre a minha jornada de trabalho. Ele hoje está trabalhando numa condição que lhe permite também gerenciar esses horários. Eu comentei com ele, eu fiz, isso não tem trabalho que não tem dinheiro que pague. A possibilidade de nós nos ajustarmos, fazendo o que temos que fazer, né, mas gozando de um tempo que nos permita estudar, nos preparar para um trabalho doutrinário, ou estar em casa com os nossos familiares. Chegar mais cedo e conseguir encontrar seu filho, acompanhar o exercício, né, do trabalho. Na minha época, ler o diário, né? Não sei se tem diário ainda hoje. Ver o diário para ver as atividades, fiscalizar a mochila, ver o que está assistindo. São momentos de convivência. E momentos que para a criança fazem falta. Né? Mas aí a dificuldade financeira, eu me foco na dificuldade financeira e esqueço que à minha volta existem outras necessidades que nada tem a ver com a matéria. Necessidade de amor, de atenção, né? Necessidade de cultivo da fé, de busca de uma consciência menos materialista e mais espiritual. Né? Todos esses momentos são oportunidades. E esses embates que a gente vivencia com o mundo material, no sentido de hora ter, hora não ter, é para nos lembrar do que realmente importa. A gente não está na fase do largar tudo e segue-me, mas estamos na fase de sabermos exatamente o que é importante para a nossa essência. Se nós, né, com todo respeito a todos, já temos a convicção de que somos seres espirituais, ora encarnados. Que a matéria está aqui para nos atender, mas que ela não é o mais importante. E o que eu digo a vocês, eu continuo dizendo a mim mesmo. Porque se há um desafio para todos nós, é dar à matéria a destinação que ela realmente tem nas nossas existências. Porque a falta dela, né, a falta do recurso, a falta de uma condição confortável materialmente falando, tudo isso nos desajusta. Mas a gente está aqui buscando além disso. E é preciso que na família também se cultive essa consciência. Se eu não vivencio isso, né, sendo espírita, assistindo doutrinária, sendo um trabalhador da casa espírita, eu jamais poderia exigir do meu filho que está na evangelização que desenvolva a mesma concepção. Né? Eu preciso viver e mostrar a ele a convicção na forma como eu ajo. Então vai ser também, uma consciência espiritual robusta. Passou um aí. Eu passei, mas foi proposital. A consciência espiritual robusta. Nós estamos aqui em um momento muito pequeno da nossa trajetória evolutiva. Nós não somos o corpo de carne, né, as vestes que nos vestem, não somos os recursos materiais que buscamos, que são necessários, mas que precisam encontrar limite em quê? Naquilo que eu faço com eles e no que permite que eu desenvolva ou desdobre para os meus familiares. A busca pelo material ainda é também um mecanismo de afastamento das famílias. E se não for de afastamento, é também de comprometimento. Porque a concepção que eu tenho em torno de que a matéria é essencial para tudo na minha vida e que eu devo correr para trabalhar, para fazer acontecer, me tira também a possibilidade de mostrar aos meus filhos que estar juntos no momento é tão significativo quanto o salário que cai na minha conta no final do mês. Que aquilo tem uma destinação, mas que além daquilo, você é o mais importante para mim. E tem filhos que sentem na pele que não são tão importantes assim. Não são tão importantes quanto a televisão, quanto a viagem, quanto a segurança ou a estabilidade no emprego. Eles estão ali, mas não são o essencial. Embora nós, pais responsáveis,
nos movimentemos sob essa justificativa de que eu estou buscando isso, ou deixando de fazer aquilo, ou me privando do esclarecimento moral, porque eu preciso trabalhar para dar uma vida melhor aos meus filhos. Material, beleza, você vai dar. E a parte moral? Que nossos laços de família não são somente para dar conforto, né, à vida enquanto estivermos aqui na Terra, mas acima de tudo dar conforto íntimo, estimular ao que o indivíduo traga para fora aquilo que ele já possui de recursos valiosos dentro dele, e se ele não tiver o que oferecer no momento, que eu os cultive. Mas esse trabalho compete a mim enquanto responsável. Eu preciso ter consciência de que sou um ser espiritual e preciso lembrá-lo também de que ele não é só a roupa que ele tem, o brinquedo que ele possui, né, o conforto que eu ofereço para ele, a custo muitas vezes de muito sacrifício. Mas eu preciso avaliar se esse sacrifício é tão significativo quanto os valores que eu posso cultivar, né, nesses filhos que são de minha responsabilidade. Porque sem isso, amigos, tudo que a gente observa enquanto desajuste, enquanto apelo, enquanto distanciamento, enquanto flagelo dentro da família, e aí você vai ver as más influências, as drogas, né, os processos de sofrimento, a violência, tudo isso é vivência em razão da falta dessa consciência. Diga. Eu e o Cléo, trabalhando no centro, a gente está passando isso muito na pele na escola. Pais dizer que não tem tempo, tá? Que o filho, só na verdade, só vem ver como é que a criança está no final do ano letivo. E aí quando vem conversar com a gente, vem chorando, porque a gente tenta, porque a gente aprende aqui no centro, tá? É passar para esses pais a importância da presença deles para essas crianças. E depois tu tocou num ponto, eu tenho um casal de amigos espíritas também, que ele hoje, em razão do desemprego, ele está estudando pedagogia, e a esposa também dele já é pedagoga. Eles desenvolveram um projeto de reforço escolar, mas com esse viés pedagógico muito presente. Não é simplesmente a nossa velha banca, né? É meio que uma mini escola. E aí a gente conversou nessa semana, eu e ela, falando a respeito disso, e ela pontuava exatamente isso. Não é só a escola que sofre, o reforço também. Né? O reforço, a própria palavra está dizendo, é o quê? Reforçar aquilo que já deveria estar sendo fortalecido, não é verdade? Se não há esse complemento na escola, né, e o pai não consegue exigir da escola, ele vai exigir do reforço, aquilo que ele deveria estar fortalecendo em casa. Né? Então, o sentar, muitas vezes, para acompanhar o dever, para ver o que foi que se estudou, saber como é que está indo, é diferente de sentar com o professor procurando, vem cá, como é que está meu filho? Né? Porque não ouvir dele. A opinião que ele tem a respeito daquilo que ele está aprendendo, as dificuldades que ele mesmo apresenta, e não só do professor. Né? Então, é o desafio que os professores vivenciam nesses contextos, mas que decorrem da falta em casa. E é uma falta, gente, que ainda é pautada no material. Faltam porque estão buscando fora o conforto para os filhos. A gente tem que ajustar, é o mecanismo da busca, né? Buscar para possuir, mas sem prejudicar a presença afetiva, a presença moral dentro de casa. Porque onde não há cultivo de valores morais, a televisão se encarrega de fazer. Não estou jogando, né, nenhum tipo de coisa na televisão, não. Mas o indivíduo só absorve da televisão aquilo que ele entende que é importante quando ele tem um juízo de valor para isso. Né? A gente assiste novela. Quem não assiste novela aqui? Quem assiste novela aqui? Pronto, a gente não vai ficar mais na fogueira. Né? A gente ainda assiste novela. Eu já não assisto tanto quanto eu assistia antes. Mas você sabe exatamente o que colher daquela história. A vida é retratada ali? Não. Né? O que é interessante, uma fala na novela das 6, que normalmente é um pouco mais, né, amena, uma fala importante, aquilo fica na gente porque aquele valor já está sendo cultivado. Só que você está sabendo buscar onde cultivar esses valores. E o seu filho vai ficar à mercê dos desenhos e da malhação. Sem saber fazer esse juízo de valor que a gente já faz. A quem compete, não é a babá, nem é a escola, muito menos ao reforço. É a você pai, é a você mãe. Né? Somos nós que precisamos dar. Eu falo pai e mãe, mas hoje eu não sou pai ainda, né? Mas sou padrinho. A mim também compete a responsabilidade quando a minha filhada estiver comigo.
de complementar, né, dentro do possível, a formação que ela tem dentro de casa, sem deformá-la. Avô e avó, então, nem se fale. Né? Eu não conheço avós que deformem, mas os avós conscientes também estão ali para somar, não é isso? Na formação moral dos seus netos. Porque muitas vezes são exatamente os que fazem as vezes de pai nos dias atuais. Né? Os filhos têm filhos muito cedo, ou precisam trabalhar muito, estudar, complementar sua formação profissional, e os avós são aqueles que cuidam, que guardam. Né? Então, olha a responsabilidade dobrada aí também, de dar amor, dar afeto e continuar, né, E a introjetando ali. responsabilidade total, às vezes, né? Exatamente. Que falte tudo na nossa experiência, menos a certeza de que existe aí um organizador supremo, provendo tudo e responsável por tudo aquilo que nos alcança, que sabe exatamente aquilo de que necessitamos, né, e que compreende as nossas limitações também. Pode faltar tudo, porque jamais seria a proposta de uma doutrinária espírita consolar no nível do ideal. Nós sabemos qual é o ideal, né? Para nós o ideal é a vivência conforme Cristo viveu, né? Os valores trazidos pelo Cristo e vivenciados por Ele. Mas enquanto o ideal não chega, a gente tem que ter essa certeza de que nós não estamos desamparados em nenhum momento, sequer os nossos filhos. Aí, trazendo de novo a nossa companheira, a fundadora da nossa casa, ela muitas vezes era taxada de louca porque ela ia para cada geração. Durante um tempo ela ficou com os netos em que estavam em situação de risco social muito grave, e ela ficou com esses netos já sem condições físicas de cuidar deles. Mas ela condicionou aqueles netos: olha, 5 da tarde vocês vão tomar o café de vocês e vocês vão dormir. E eles dormiam e ela ia para o trabalho naquela geração. Orava, pedia a Deus que guardasse. Jamais aconteceu qualquer coisa com seus filhos. Aí, para mim, né, é um nível de fé modo hard. Mas a gente tem que aprender com esses exemplos. Né? A fé aí é a certeza de que Deus tudo provê. E que se a gente está buscando, de fato, né, um caminho de esclarecimento, de melhora da nossa condição evolutiva, o Pai se encarrega do resto. E se encarrega mesmo. Né? Não há necessidade nossa que não seja suprida pelo Criador. Não há. Eu estou dizendo para vocês, estou dizendo para mim também, porque eu digo que 2018 foi um ano em que eu me propus a desenvolver essa consciência da providência divina. Não falta, gente. Na crise material que falta de trabalho, falta comida em casa, Deus no momento de dificuldade, mas a comida chega, de alguma forma. E se não chega a comida no seu prato, você busca em algum prato vizinho, mas nunca falta um coração que auxilie. Por que o desespero vai me preencher a ponto de eu deixar, né, as minhas responsabilidades com os meus filhos, com aqueles a quem eu devo orientar e esclarecer, nesse momento de dificuldade? Pode e deve ser um momento em que eu estimule ele: olha, tenha fé, meu filho. Deus não vai nos desamparar. E é o que menos acontece. Então, para uma sociedade em que a gente observa tanta fragilidade emocional, tanta fragilidade no ponto de vista do caráter mesmo, em que tudo, né, vira arrastamento irresistível para os nossos jovens, falta Deus. Falta valores. Né? Jesus, para muitos, é só uma representação de um livro de romance. Ele não é verdade. Então, se falta isso na sociedade de hoje, se falta isso dos nossos jovens, das nossas crianças, é porque em algum momento nós fomos, né, negligentes na apresentação desse Cristo, na apresentação dessa providência divina. Mas sempre é momento para nós retomarmos essa trajetória. Nós não vamos solucionar, como foi dito lá na frente, né? E aí eu vou voltar, mais para brincar com o Lúcio, eu vou voltar para a afirmação da escritora, da educadora. Nós não vamos resolver todos os problemas, mas se não falta a Deus, está tudo bem. Se eu estou fazendo aquilo que me compete em relação aos meus, está tudo ótimo. E os meus não são necessariamente somente aqueles que vieram pelo viés consanguíneo, mas aqueles que vão chegar e que chegam de qualquer forma e buscam em mim referência, buscam em mim consolo, buscam em mim esclarecimento,
eu passo a ser um membro da família daquela pessoa. Se existe um conceito que a doutrina espírita nos ajuda a ampliar, é justamente o conceito de família. Lá no Evangelho a gente tem, né, os laços de sangue e os laços do Espírito. Os laços de sangue são aqueles que se desfazem com o fim da vida física, mas e os dos Espíritos? São construídos no afeto, no respeito, na consideração, no amor, na sua acepção mais profunda. Mas para que haja amor, é preciso que hajam todas essas movimentações anteriores. O acolhimento, o respeito, a tolerância, né? A educação, o esclarecimento, para que o amor se manifeste como certeza. Falar ainda de amor, muitas vezes, nos dias em que nós vivemos, parece ainda uma mensagem de alguém que está vivendo numa realidade completamente diferente da que se apresenta aí fora. Mas o nosso desafio é viver dentro do possível aquilo que a gente já entende que é importante. Portanto, a família sempre vai ser e sempre deve ser, de fato, o primeiro campo de trabalho de qualquer espírita. A caridade, fora da caridade não há salvação, deve ser realizada primeiro na casa onde eu resido, no lar que eu habito, com aqueles que são tão necessitados quanto eu. Eu preciso, muitas vezes, também me colocar na condição de necessitado. Sabe por quê? A nossa irmã colocou ali, uns estão mais esclarecidos, outros menos moralmente. Mas existem os mais que a gente ignora por orgulho, né? Tipo, por achar que como não está no espiritismo ou não tem religião nenhuma, não pode me acrescentar moralmente. Ledo engano. Ele muitas vezes vivencia a fraternidade, a tolerância, o respeito, mais do que você que está dentro da casa espírita o tempo todo. Porque já é um valor que ele já traz. E é o valor que o Pai permitiu que ele trouxesse na sua experiência para lhe acrescentar. Só que você, por orgulho, ou por achar que a sua verdade espírita, né, é a verdade absoluta, não permite que chegue. Você vai ter familiares evangélicos, candomblecistas, ateus, não importa. Todos eles, para o espírito consciente, têm algo a nos acrescentar. Todos, indistintamente. Porque Deus quer que seja assim. Ninguém é tão ruim que não tem como nos estimular em algo positivo. Né? Ninguém é tão pirracento que não nos estimula a paciência. Todos são instrumentos. E a família se realiza, se constrói, se apresenta como o melhor lugar para nós nos valermos desses recursos. Lembra no início que a gente comentou os maiores adversários? Eu tenho uma amiga que costuma dizer o seguinte, são os maiores professores. São os maiores professores. Porque sabendo quem somos, nos ensinam aquilo, ou nos estimulam a trazer para fora aquilo que nós já temos condições de realizar. Aquela micropaciência que você já tem, já pode ser desenvolvida e alimentada em casa. A microfé que você tem em Deus pode ser estimulada em casa. Só depende da gente. Não vai ultrapassar os limites das nossas possibilidades, não. Deus acredita e confia que nós vamos oferecer aquilo que nós possuímos. Tudo bem que vocês não ofereceram tanto para mim hoje, né? Porque vocês não colocaram muito, né, no trabalho, mas eu também tenho que respeitar, né? Já que a gente vai estar junto na próxima encarnação, eu sei que na próxima encarnação, como diria a Amélia Rodrigues, lá vocês me ajudarão. Vocês não me ajudaram tanto aqui nas colocações. Mas, brincadeiras à parte, é assim que a gente deve ver o contexto familiar. Tirar das nossas consciências, que são desafios, e passar a observar como oportunidades. E são, gente, as oportunidades mais urgentes. Joana também diz que são os nossos próximos, mais próximos. O que ela está querendo dizer com isso? Está do seu lado. Faça. Auxilie, sirva, tolere, respeite, esclareça, eduque, ao invés de sair desarvorado para realizar essas movimentações em outros campos mais distantes. O campo da urgência está do seu lado. Se há um desafio mesmo para os nossos laços de família, eu estou aqui falando, né, passando, vocês nem me atrapalharam, vocês são ótimos. É fazer também a percepção dos nossos lares, nossos laços familiares como um ambiente de lar. Fazemos evangelho no lar? Ou fazemos evangelho em casa? Olha ali. Casa é o abrigo das chuvas, do calor, do frio.
Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Casa pode ser o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro ou comer, onde tem-se pressa para sair e retarda-se a hora de voltar. Lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele. Seus filhos, seu companheiro, sua companheira anseia por estar em casa com você, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. É onde tem-se pressa de chegar e retardar-se a hora de sair. A sua casa tem que ter a vibração e o conforto espiritual que você encontra na casa espírita. Tem que ser o repositório das energias que você encontra na câmara do passe. Tem que ter a proteção espiritual que você encontra na sala mediúnica. Sabe por quê? É para lá que você retorna todos os dias. É para lá que você deve fluir também as suas melhores vibrações e possibilidades na construção desse ambiente. Não vai competir só o evangelho no lar, se não existir o estímulo desses corações. Há uma grande diferença entre casa e lar. A minha cota de responsabilidade está no conhecimento que eu adquiro na doutrina espírita. Joana de Ângeles fala na mensagem dentro do lar, no livro SOS Família: apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista, aproveita o padecimento utriz, ajuda os verdugos da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita, para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas, com o coração afervorado e o espírito tranquilo. Nós seremos muitas vezes as últimas oportunidades de alguns companheiros familiares nossos que terão antes de desencarnar. Já falamos sobre a vida espiritual para eles. Hoje estamos dizendo que se eles não estão se preparando, vão se chafurdar na lama, no umbral. Se não forem para o centro espírita, não adquirirão esclarecimento. Talvez as construções deles na ignorância sejam melhores do que as nossas. Mas compete a gente também essas oportunidades de falar sobre a vida espiritual, mas falar acima de tudo sobre a consolação que a doutrina espírita nos dá. Mas não falando pela bandeira do espiritismo, não. Mas falando de um Jesus, o irmão mais velho amoroso, que está do nosso lado, e um Deus também que é justiça e misericórdia. Que ele não é tão miserável por estar naquele momento, naquele sofrimento, não. Deus está ali do lado dele, confortando e auxiliando. Que ele conta com todo o suporte da espiritualidade, que ele só precisa se movimentar um pouquinho para prestar atenção um pouco nisso. Essa é a movimentação que a gente deve fazer nos nossos lares. E não só o ambiente da cobrança. E aí Emmanuel, antes de tudo, diz que o lar é a escola do caráter. E somente quando os responsáveis por ele se entregarem felizes ao sacrifício próprio para a vitória do amor, é que a vida na Terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa da redenção. Esse homem vê entrada familiar seu, oportunidade de fazer o bem e de servir-se do bem também. Aprender a aceitar o outro como ele é, tolerá-lo nas suas dificuldades e acrescentar a ele aquilo que eu puder acrescentar, sem cobrança, sem orgulho, sem prepotência, mas com a consciência tranquila de que o que eu posso ofertar para ele, assim como vale para mim, pode valer para ele também. Essa concepção responsável do ser consciente é o que nos permite, de fato, pensar num mundo mais pacífico, mais tolerante, se a gente cultivar esses valores em casa. Talvez a gente não tenha falado aqui sobre todos os desafios do lar, não. A gente não falou sobre obsessão, a gente não falou sobre a problemática das drogas, mas se a gente tiver a consciência de que o que se busca fora falta no lar, a gente passa a perceber o quanto nós precisamos ainda preencher de amor, de respeito, de tolerância, de acolhimento, de carinho o lar que a gente vive. Para que ele não seja a casa que a gente acabou de ver, aquele lugar que ninguém quer voltar. E seja, de fato, o lugar onde ninguém deseja sair. De tão bom, de tão pleno, de tão feliz, de tão maravilhoso que é estar no convívio daqueles a quem eu amo e aqueles a quem eu me comprometi nessa existência a auxiliar na sua trajetória e permitir também que eles auxiliem na minha. Espero ter colaborado um pouco aí com as
reflexões de vocês. E espero que a gente saia daqui, não só vocês, eu também, né? Já que a gente vai se encontrar na próxima encarnação, que a gente saia daqui mais consciente do papel que nós temos nos nossos lares. E só para encerrar, uma vez eu ouvi dessa mesma companheira que eu citei várias vezes, normalmente eu tenho citado ela muito, viu? Aí vocês vão dizer assim, que ele está citando ela direto porque ela já desencarnou. Não é. É porque agora eu estou começando a fazer o checklist de tudo que ela me dizia, que eu achava que era loucura, e estava tudo certo. Está mais ou menos assim. E ela me disse uma vez, eu tinha uns 16 para 17 anos, estava passando por uns problemas em casa, de convivência, ela me dizia assim, Diego, pelo conhecimento que você está adquirindo, e isso vale para todos nós, você passa a ser o pilar da sua casa. Mas não seja o pilar que oprime, não. O pilar é para dar suporte, não é para ser suportado por ninguém. Eu fiquei só com a parte do suporte, né? Com 16 anos. A gente quer o quê? Dizer que a gente é melhor do que os outros, não é? Mas quando chega uns 30, a gente percebe que, de fato, para ser suporte, tem que também aprender a suportar. Né? Para ser alicerce do outro, precisa buscar o alicerce também, para nós primeiro. É aquela história de que um cego ajuda o outro, letra engano. Os dois seguem para onde? Para o buraco. Né? Não é a proposta do espírita. O espírita se esclarece para ajudar a esclarecer outros corações, confortar outros corações, mas antes de tudo, confortar o próprio e esclarecer a própria mente. Se a gente seguir essa receita, essa dica que ela deixou aí do suporte, a gente com certeza passa a ser de fato o alicerce dos nossos lares, mas sem o peso ou a responsabilidade de que tem que salvar Deus e o mundo. O mundo está salvo, gente. É a gente que precisa se salvar. Muita paz para todos e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe.